ele vai falar sobre a liberdade cristã. Depois ele vai falar assim: aqueles que são livres, uma vez que conhecem Cristo, é em Gálatas, né? Eles se tornam escravos. Agora eu não lembro a passagem, depois eu mando para vocês no grupo, porque eu não programei essa passagem, só me veio agora na memória. E depois vai dizer: aqueles que são escravos se tornam Filhos livres. livres. O que é que São Paulo está dizendo aqui? É um negócio bem delicado. Um homem que é livre, que, que conhece a Jesus, isso naquele tempo dele. Entenda que é naquele tempo que ele está falando. O homem que é livre e conhece a Jesus, ele quer ser o quê? Escravo de Jesus. Fazer só a vontade dele. Entenderam? E aquele que é escravo, escravo mesmo, naquele tempo, e conhece a Jesus, ele começa a ter uma liberdade verdadeira, mesmo permanecendo escravo. Porque ele não deixa de ser escravo, porque ali continuava o processo de escravidão. Digamos que o patrão dele, o senhor dele, não fosse um cristão. Digamos que eu, Oséia, sou um pagão, sou um homem cruel, e o meu escravo se converte. Só que o meu escravo se convertendo, ele é um homem o quê? Livre. Porque ele começa a não mais odiar o seu patrão. Ele ama o seu patrão, ele reza pela questão do seu patrão. Ele oferece até os maltratos que recebe do patrão. Ele é mais livre do que o próprio patrão dele. Mesmo permanecendo ainda fisicamente escravo. O que São Paulo está dizendo, em resumo, que qualquer pessoa, seja um homem rico, pobre, livre ou escravo, uma vez que conhece Jesus, ele vai ser sempre o quê? Livre. Ou seja, é um mistério muito grande. Né? Então, o que é a escravidão a Nossa Senhora? É a verdadeira liberdade. Né? Então, quando a gente olha quais são os modelos de escravidão da Nossa Senhora, são aqueles que, de fato, deram o seu coração à Virgem Maria. Por exemplo, o primeiro. E a gente olha o próprio Jesus. A gente olha para Jesus, o que ele faz com a Virgem Maria, quando lá ela o encontra, perdido no templo, e fala depois em Lucas, que Jesus era submisso a José e a Virgem Maria. Era uma submissão. Aí vai falar os santos assim, ó, que Jesus deu mais glória ao Pai quando ele obedeceu a Virgem Maria e a José do que quando ele ressuscitou mortos. Porque o ato de humildade de Jesus de obedecer uma criatura é um ato muito mais belo do que qualquer milagre que ele poderia fazer ali. Então, Jesus sendo a sabedoria encarnada, que é um dos termos que São Luís usa, né? Mas ele vai dar a sabedoria encarnada, aprende com Maria. Aquele que pode tudo, ele se torna fraco e está ali se torna dependente da Virgem Maria e de José. Né? Ou seja, é um mistério muito grande, que a gente precisa meditar muito. Né? E a gente vai olhando também, por exemplo, São João. Fala ali que ele levou Maria para sua casa. Também é outro exemplo de escravidão, a Virgem Maria. Alguém que vai dando seu coração e se levar para casa, não é apenas levar para casa física, é a questão de dar o coração para a Virgem Maria, para que ela cuide. Então, João foi cuidado e Maria foi cuidado. Foi um cuidado que recíproco, né? Ambos cuidaram um do outro ali. Também nesse processo de consagração, a gente precisa saber que nós somos cuidados pela Virgem Maria, mas nós precisamos também ter um zelo de que, ao olharem para nós, não seja banalizada a consagração. Né?
Imagina alguém olha para você usando a correntinha, ou sabe que você se consagrou e você está ali no barzinho bebendo, ou você está ali agarrado com alguém numa briga, ou você está ali visitando uma igreja protestante, né? Acho que vale, Jesus. Não era aquela criatura que estava no céu, não. Aí vem um escândalo. Vocês entendem? Aí vira um pecado duplo. Você está pecando e você está sendo motivo de pecado para os outros. Você tá dando mau exemplo pro seu irmão, né? Você não está dando um bom exemplo de edificar. Isso, não está sendo luz, está sendo treva, né? Para Tá o sendo, outro, né? eu ia falar isso. Você não está sendo luz pro irmão. Você tá sendo treva, né? Está dando mau exemplo, está sendo treva, né? Aí, como eu também enfatizei na segunda aula, lembremos das graças que a gente vai receber, não só das responsabilidades, né? Porque se a gente lembrar só das responsabilidades, a gente fala assim, não vou fazer, não, ninguém vai fazer. Chegar no julgamento aí, cadê? Só tá o padre aqui, não tem mais ninguém, não. Porque ninguém está pronto. Tem um caminho que a gente deseja. Então, se a gente deseja, se a gente quer, se a gente tem uma reta intenção, então vamos continuar. Né? Então, pedir a Deus, coração suplicante, um coração perseverante, que as coisas vão se encaminhando. Uma grande tentação, perdão, uma grande tentação também é a gente desconhecer quem é a Virgem Maria e quem é Jesus. Porque, por exemplo, alguns podem pensar assim, né? Não agora, mas dependendo de como está a cabeça das pessoas hoje, fala assim, puxa vida, um curso que fala só da Virgem Maria, né? E cadê Jesus? Aí daqui a pouco a pessoa, ela fica com a cabeça tão doida que fala assim, realmente a igreja católica só fala de Maria. Eu vou para outro canto, né? Adoro. Adorando, isso é exagerado demais. E eu lembro aqui da história de, se eu não me engano, era Santa Gertrudes. Se eu não me engano, era, se não for Deus me perdoe. E Santa Gertrudes também me perdoe. Ela estava lá, ouvindo a pregação de um homem também muito reto, né? E diante da pregação, ele falava muito da Virgem Maria, falando esse padre. E ela passa pela, pela imagem, né? E um pouco triste, abatido, e o Senhor pergunta para ela no coração dela, que ela era mística, né? Por que ela estava chateada? Falou, Senhor, porque o teu servo só falou da tua mãe, não falou de ti. Aí ele falou, Gertrude, Gertrudes, toda a glória que é dada à minha mãe sou eu que recebo. Ou seja, aqui é chamado o mistério da lua e do sol. Como é isso? É quando você olha para a lua e você admira aquela lua cheia, ou aquela lua de outros aspectos, dependendo do dia da semana, e você fala que lua bela, né? E você está admirando a luz da lua, não é isso? Sim ou não? Sim. Não, é a luz do sol. Tem luz do sol. Não tem luz do sol. É a luz do sol. Entende? Por isso que é o mistério da lua. Que é o mistério que ela não tem a luz que é dela. Ou seja, toda a admiração que ela recebe vai para quem? Para o sol. Só que da mesma forma como aqui a gente se confundiu, os protestantes também se confundem. Viu? Quem recebe toda a glória é a lua. Não, é o sol. É Jesus. Porque toda luz é ele que é a luz. Vocês entendem? Por exemplo, São Luís, uma vez foi questionado, né? Porque toda vez ele primeiro ia para a imagem da Virgem Maria, aí se inclinava com veneração, não era adoração, veneração, respeito, né? E depois ia lá para o Santíssimo fazer adoração. Aí perguntaram por que ele fazia aquilo. Primeiro é Jesus, tinha que ir para Jesus. Depois voltar e passar pela imagem. Ele, não.
Porque eu faço o mesmo caminho que Cristo fez. Primeiro ele passou por ela, depois ele veio para o sacrário. Ou seja, primeiro ele veio para o ventre da Virgem Maria, depois que ele se fez pão, né? Pão da vida. Então o caminho que Jesus fez, por onde ele passou, né? Então ele fazia. Primeiro também passava pela Virgem Maria, depois ia. Não dizendo que Maria é mais importante, mas fazendo o mesmo caminho que o mestre fez. As mesmas pegadas do mestre. A gente precisa aprender a pedagogia do mestre, né? Jesus. E São Luís também vai sendo tratado que a mesma forma que Jesus veio a primeira vez, ele virá a segunda. A primeira vez foi por quem? Pela Virgem Maria, na sua vinda do mistério da encarnação. Mas também na sua vinda gloriosa, também a Virgem Maria vai antecedendo, preparando esse caminho para a sua vinda gloriosa. Né? Por isso que um dos nomes daqueles que se consagram à Virgem Maria é qual? Apóstolos dos últimos dias. Porque nós preparamos, junto com a Virgem Maria, a vinda de Cristo. Forte, né? Então é algo muito sério. Nós vamos preparando, como cantava o padre Jonas, né? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando a noite. É assim que o cego espera a vinda do seu Senhor. Também São Bernardo, vários outros santos vão dizer assim, né? É, se a maior graça passou por Jesus, aliás, se a maior graça passou por Maria, porque todas as graças não viriam por ela. Qual é a maior graça que veio por Maria? Jesus. A graça incriada. Ou seja, Jesus, o Verbo eterno não foi criado. Ele é o Criador, né? Junto com a Trindade toda, cria tudo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o Verbo eterno, né, ele passou pela Virgem Maria, por que que as outras graças, as menores, se a maior passou por ela, por que que as demais não passaram? Porque existe uma resistência de alguns até dentro da igreja que fala assim, Nossa Senhora não é medianeira de todas as graças, porque não é um dogma mesmo, não. Não é um dogma. Só tem 4 dogmas marianos, e esse de dizer que ela é medianeira de todas as graças não é um dogma ainda. Só que vários santos falaram isso, e é muito óbvio. Se a maior graça que é Jesus passou por ela, por que que as outras graças bem menores, né, não passam por ela? É algo simples de se entender. Então, mas é porque a gente é muito atingido hoje por um pensamento protestante, né? Então a gente tem muito medo assim de estar dividindo a glória, né? De Deus, né? Com a Virgem Maria. Então a gente às vezes tem um certo escrúpulo, aquele, até falei nos falsos devotos, né? A gente tem aquele escrúpulo, meu Deus, será que eu estou amando demais? Não sei se no vídeo eu falo isso. Por exemplo, quem foi mais, essa pergunta que eu faço em uma das pregações, não sei se no vídeo eu faço. Quem mais amou Jesus? Quem mais amou a Virgem Maria? Eu faço, né? No vídeo essa pergunta? Ou não? Não sei se você assistiu o vídeo dos verdadeiros devotos. Tipo assim, quem foi que mais amou a Virgem Maria? Eu faço essa pergunta no vídeo ou não? Será? Acho que não, não. Se não tinha lembrado, alguém ia lembrar, não é? Mas, agora eu faço a pergunta: quem mais amou a Virgem Maria? Jesus. E a pergunta é: quem de nós aqui ama mais do que Jesus, a Virgem Maria? Então tem perigo de ser igual? Tem como a gente concorrer? Então, enquanto você não chegar ao nível ali, não precisa nem se preocupar, não. Tá amando um pouco.
O que a gente pode é desvirtuar o amor, mas não amar demais. É diferente. Uma coisa é desvirtuar. Por exemplo, teve um irmão uma vez aqui que, sem querer, falou uma bobagem, né? E graças a Deus, depois, a pastora do Geração no outro grupo corrigiu ele com muito carinho, né? No dia ela não corrigiu para não fazer vergonha, mas depois ela corrigiu assim, de forma discreta, sem dizer que era ele, né? E ele falou assim, né? E lá era consagrado a Virgem Maria, que eu era, não, mano. Gente, a gente não deve só amar a Virgem Maria, a gente deve adorar. Ele empolgadíssimo, né? Aí ficou aquele negócio meio impactante, meio escandaloso, né? Aí quando foi no outro grupo, aí a irmã. Eu deixei porque a irmã que era pastora, a gente não deve tirar a autoridade de quem está fazendo o grupo, né? Foi doideira assim, sabe? Eu vou esperar que a irmã faça a devida correção, não vou meter onde eu não sou chamado. Ainda bem que a irmã fez a devida correção. Ou seja, isso não agrada a Virgem Maria. Isso é desvirtuar, isso não é amar demais. Porque alguém que adora a Virgem Maria transformar ela em quê? Um ídolo. Não é ela mais. Então isso aí não é amar demais, isso é desvirtuar quem ela é. É diferente. Então, às vezes, a gente precisa saber dar nome às coisas, né? Então, por exemplo, alguém, por exemplo, que. Bem pouco. Alguém que gosta de comer pão. É bom. Mas imagina alguém que começa fazendo idolatria ao pão. Ele transformou o pão ali. Imagina ali alguém que fez um altar para o pão e começa a fazer toda uma adoração ao pão. Daqui a pouco o pão está seco. Ele destruiu o pão. Não é mais pão. Ele desvirtuou o que é o pão, né? Não vai nem servir mais para ele o pão. Né? Porque ele desvirtuou. Ou seja, qualquer coisa que a gente desvirtua não tem mais sentido na nossa vida. Até mesmo, por exemplo, o esposo e a esposa. A pessoa começa a adorar o esposo e a esposa. Não está amando como deve amar, está desvirtuando. Então, é o famoso apego desmedido. Né? O amor, ele não é um apego. O amor, ele é desapegado. O amor, ele está caracterizado por você quer que o outro, por exemplo, uma amizade. Você quer que outras pessoas tenham um amigo bom que você tem. Já uma amizade apegada como é. Tipo assim, como é teu nome? Julie. Se eu sou apegado com a Julie, eu quero só ela como minha amiga. E se alguém se aproximar, eu fico com ódio de quem se aproxima. Aí isso vira não uma amizade, mas uma dependência afetiva, porque eu começo a odiar porque ela tem outros amigos. Aí a minha amizade com ela acaba e eu fico sem nenhum amigo. E eu desvirtuei a amizade. Né? E com a Virgem Maria não é diferente. Quando a gente desvirtua a devoção a ela, também ofende muito o coração dela, demais. Não pode desvirtuar, né? A gente precisa crescer. E não transformar também numa coisa automática. É tipo, rezar o texto aí, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Vai igual aquele filme que tem das crianças de Fátima, né? Elas estão pastoreando as ovelhas, né? Aí eles querem terminar logo o texto. Eu não sei se aquilo tem na história real. Eu acho que ali fez para ficar bem engraçado. Poder ter. Eu já li perdão, os livros. Eu não sabia aquela coisa ali, não. Contando aquilo dos pastorinhos, não. Pelo contrário. Eles rezavam sempre com muita, né? Piedade, devoção. Mas se tiver feito é coisa de criança, né? Eles começaram lá, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Ou seja, a gente deve ter cuidado para não transformar o nosso texto numa rotina pesada. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu rezei o rosário. Mano, tudo bem, reze. Mas tente rezar as coisas rezadas, não tipo assim, fazer tipo assim uma carreira de atleta, né? Não, eu rezei 3 rosários hoje. Mas qual foi o efeito na tua aula, né? Se conseguir estar tendo efeito, tudo bem. Porque é próprio do rosário é o quê? Meditação. Ou seja, tente rezar até um pouco menos, mas medite mais o que você está rezando. Vocês estão entendendo?
Sim. Não, hoje, como diz um primo meu que hoje é protestante, infelizmente, como é que ele fala? Ele fala assim, cai e roga, eu acho que é tipo essa expressão dele. Termina logo isso aí, termina logo. Ou seja, ele quer que a pessoa, quando a gente chegava para celebrar, ele mandava a gente encoivorar. Ou seja, termina logo isso. Encoivar, exatamente, essa expressão aí, né? Bora encoivar até que logo, né? E às vezes pode fazer isso com texto, tá? Espera aí, já dizer 3 textos. Qual é o mistério de hoje que reza? Sei lá que mistério é que reza. Qual é o segundo mistério doloroso? Sei lá. A pessoa não sabe que mistério é o doloroso, nem é o glorioso. Ou seja, não conhece nenhum mistério, mas o texto não é os mistérios para ser contemplado e meditado. Está meditando o quê? A vida da vizinha, as pontas de luz. Está meditando latindo no cachorro, a dor na coluna, os pecados passados. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente não, Por isso que a gente não se santifica com texto. A gente já se pensa aí, ó. Pai nosso que está no céu, assim, meu Deus, será que eu que shalom? Só não roga, meu Deus do céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Meu Deus, será que amanhã eu vou dar conta daquele negócio? Meu Deus do céu. Santa Maria, Mãe de Deus. Rapaz, aquela mulher é muito irresponsável. Misericórdia. Santa Maria, Mãe de Deus. Ou seja, a pessoa vai contemplando só as preocupações, os problemas. Tá, já estou terminando aqui. Espera aí, menino. Terminando. Rezei 2 textos hoje. Acontecendo. E se a pessoa for mais doida, assim, espera aí, cão, estou terminando. Se a pessoa for mais doida, né? A gente deve ter... Eu digo porque muitas vezes a gente pode cair nessa grande tentação. A gente chega, às vezes, nessas. A gente vai rezar, eu rezo muito nessas comunidades. Aí o que acontece quando está rezando o texto, né? Aí chega assim, senta aqui, comadre. Aí, até 15 minutos, o pessoal se organizar e a gente já tá no texto. E ninguém reza. Assim, ei, comadre, aí, senta aqui, comadre. Bora, mulher, vamos pra cá. Ei, o cafezinho, vamos pra cá. Meu Deus do céu. Como eu fiz ali no relógio que eu fiz celebrar as exéquias, só para terminar, depois os detalhes que você não online, certo? Sobre a Maria vai nos explicar sobre a missa. Espero que não pergunte para não sei nada, né? Sobre a missa. A chefe que vai dizer para mim como é que vai ser. Né? Aí, quando eu cheguei lá, era uma casa que eu não conhecia ninguém da família. Aí, comecei a fazer as regras e tudo, e haja conversa, conversa e conversa, e aumentando o tom, e aumentando o tom. E quanto mais aumentava o tom, mais eu tentava, não tinha ninguém para ler uma leitura, não tinha nada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que ler o Evangelho, e a zoada aumentando, e parecia a Feira da Rapadura. Aí eu falei, boa tarde. Eu queria pedir a vocês que, por favor, silenciassem com respeito a Jesus e ao corpo desse senhor que vocês estão velando, que eu não conheço ele. Por favor, se não há um respeito para alguém que morreu, se retirem. Conversem lá fora. E se eu que não conheço, estou aqui com respeito, com zelo, acho que você deveria ter algum respeito. Vai ser impossível eu ler o Evangelho da forma que vocês estão. Eu vou começar a ler o Evangelho agora. Eu posso ler o Evangelho ou não? Mas era um tumulto que eu nunca vi na minha vida. Mas aí foi um silêncio que eu acho que assim, nem Carmela não tem jeito, assim, silenciou. Aí o que eu fiz? Aí eu li o Evangelho, eu falei, Jesus, se eu for meditar agora, vai ser tudo na carne. Não tem como. Eu vou fazer uma oração de libertação por esse povo e por mim mesmo, que acho melhor. O que eu fiz? Terminei o Evangelho, fiz uma oração assim por uns 15 minutos, rezei, cantei, clamei. Aí depois estava mais calmo e o silêncio permaneceu até a hora de eu sair e ir embora e o silêncio continuou, né? Mas enfim,
Eu estou querendo dizer o quê? Que infelizmente hoje nós perdemos a noção do sagrado. E a gente banalizou. Imagina aí, ó, um velório. Não, falta muito grande de respeito. Mas eu já vi, eu falei isso daí muito grande. Eu fiquei assim, totalmente impactado, porque eu já tinha visto zoado em velório, mas eu não tinha visto uma briga de foice em velório, não, né? Porque era terrível, entendeu? Aí, portanto, o nosso texto não pode ser essa briga de foice, né? Que a gente não sabe o que rezou, o que não rezou, o que assim, e a Virgem diz assim, ei, meu filho, eu tô aqui, deixa eu ter intimidade contigo, a gente tem que ser amigo da Virgem Maria, né? Próximo dela. Não, tipo assim, ser um estranho. Lembro até uma passagem que, por exemplo, quando, lá em Mateus 7, eu acho que essa foi, ou não, quando Jesus fala assim, nem todo aquele que me diz, como é a passagem que fala, eu quero ver se vocês estão prontos, nem todo aquele que, Senhor, Senhor, né? Eu quero todos digam aqui, eu quero fazer tipo uma, nem todo aquele que, é assim que fala, sim ou não? Nem todo aquele que, tem só uma palavrinha. Eu mesmo, eu fui celebrar o cara, né? Aí quando eu fui ler, aí falaram assim a passagem, né? Nem todo aquele que me diz, tem um me, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu leio essa passagem 500 mil vezes? E esse me está escondido aonde? Que eu nunca vi esse me aqui. Me diz, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, ó. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Que diz? Senhor, sabe? Aqui é a pessoa que diz, ela está dizendo para todo mundo aqui. Ela está dizendo. Mas outra coisa é mais sério ainda. É alguém, nem todo aquele que me diz, é a pessoa que fala com Deus, ó. Diz a ele, fala com ele. Tá entendendo como é mais profundo o negócio? Peraí, Deus está dizendo que tem gente que reza e não vai para o céu ainda. Porque São Tiago diz o seguinte: pedis não recebeis, porque pedis mal. A nossa oração pode ser uma oração que é envolvida por essa distração e a gente ficar centrado em quem? Só em nós. E esquecer que tem uma pessoa. Aliás, três, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Sem esquecer que Deus está ali, a gente pode ir para essa capela e ficar aqui um dia inteiro. E está rezando diante de quem? Da gente mesmo. Aí a pessoa assim, poxa vida, como é que a pessoa, ela passa um dia em retiro, dois, e a pessoa é ruim igual a peste? É porque ela reza para ela mesma. Se ela rezar diante de uma presença, aquela presença o quê? Transforma. Só que às vezes, infelizmente, a gente reza diante de quem? De nós mesmos. Só pensando, né? Passei o todo com essa mente mesmo, né? Falta ficar doido, né? O que eu faço, o que eu faço. É só a gente parar de conversar com a gente muito e transformar no nosso dia a dia. Meu Deus, faço agora, Senhor. Tipo, eu vim para cá, o que eu vou pregar para eles? O que eu vou falar? O que eu digo? Eu estou falando com quem? Comigo. Mas assim, Senhor, o que tu queres que eu diga para eles? Toda vez que eu fiz isso, Deus mudou a minha pregação, toda vez. Mas toda vez que eu falei assim, eu vou falar isso, eu vou arrasar. Aí eu cheguei no fracasso total. Tinha vez que eu saía assim, meu Deus do céu, que negócio foi aquilo? O desastre, viu? Eu ficava triste, abatido. Mas por quê? Porque eu pensava que o negócio era eu. Se a gente esquecer que é Deus, o negócio desanda. É Deus, não somos nós. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo.